Boa tarde a vocês que estão nos assistindo pela TVC Panorama. A partir de agora já está no ar o TVC News para trazer as informações, os fatos, os acontecimentos. Tudo o que ocorre no estado de Santa Catarina e também na nossa região da Anfre passa aqui na TVC. Nossa reportagem, através das nossas jornalistas, as nossas repórteres, estão espalhadas pelos mais variados locais aqui da região para trazer as informações que são necessárias para que você que está em casa seja atualizado. Essa é a nossa função, essa é a nossa missão diária, sempre neste horário, a partir do meio-dia. E eu já te convido a conhecer o que é notícia do TVC News desta quarta-feira. Projeto Escola Rio e Mar é lançado no bairro da Barra. Municípios discutem área para novo reservatório de água bruta. Abordagem social é ampliada no município de Camboriú. Você acompanha ainda o comentário político e a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Bom, nós iniciamos a edição de hoje já indo a Itajaí com a Bianca Robles. Ela está aqui na tela da TVC, diretamente do Superporto de Itajaí, para trazer informações sobre uma série de reuniões que estão acontecendo no Superporto em Itajaí. Bianca Robles, boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, estou aqui diretamente da Superintendência do Porto de Itajaí para falar sobre as movimentações que estão acontecendo, aqui no Porto de Itajaí. Pois nesta semana chegou aqui no Porto de Itajaí a autoridade portuária, então federal, a CODEPA, que vai estar fazendo uma série de atualizações aqui no Porto, está sendo feita uma transição e vai trazer diversas novidades aqui no Porto de Itajaí, Saul. Muito bem. Olha, Bianca Robles, é uma série de reuniões e eu gostaria muito que você, inclusive, dissesse, quem são as pessoas que estão nessa série de reuniões recebendo a autoridade portuária, que antes era executada pelo Porto de Santos e agora é pela CODEBA, que está ligada ao estado da Bahia. Exato, São. Quem vai estar fazendo nessas diversas reuniões é o superintendente do Porto de Itajaí, o João Paulo Bastos Tavares, e também, todo, então, a superintendência ali, todo o comando do Porto, então, dessa CODEPA que está aqui fazendo toda essa transição para trazer essas diversas novidades aqui para o Porto de Itajaí. Certo. Nessa série de reuniões, alguma decisão importante deve ser tomada ao longo do dia de hoje, Bianca? Olha, são realmente uma reunião, Essas reuniões são reuniões de transição para saber realmente todos os pontos e passar todas as novidades, toda a situação do Porto de Itajaí, para fazer então realmente esta transição. E claro que logo após teremos mais novidades. Daqui a pouquinho quem vai estar falando com a gente é o superintendente do Porto para trazer e explicar melhor como que vai funcionar essa transição e todas as novidades. Uma das novidades que eu já posso adiantar é que provavelmente será feita então a guarda portuária do Porto aqui de Itajaí, Saúl. Certo. Olha, você vai voltar daqui a pouco, ainda na edição de hoje do TVC News, para falar com o superintendente João Paulo Tavares, que daqui a pouco já vai entrar na hora com a Bianca Robles. Bianca, você saiu daqui de Balneário Camboriú para Itajaí e a gente ontem com o prefeito Robson aqui no TVC News falamos justamente sobre a questão do congestionamento. Você foi pela BR, você foi aqui pela Oswaldo Reis, como é que estava o trânsito? Olha, Saúl, eu me desloquei de Balneário até aqui Itajaí pelo Oswaldo Reis, que estava com um grande fluxo, mas foi tranquilo chegar aqui, não peguei tanto trânsito assim. A BR já estava um pouco mais congestionada, então a gente sabe que todos os dias, cada dia que passa, o trânsito só aumenta, principalmente agora que nós estamos chegando na temporada de verão, bastante gente descendo aqui para o litoral de Santa Catarina para aproveitar, Inclusive estamos tendo aí um aumento na temperatura, finalmente o verão, o calor está chegando, então bastante gente já está aproveitando a praia, inclusive, passando ali, vindo, então, acabei vindo pela Avenida Atlântica, já tem bastante gente aproveitando a praia, já tomando seu sol, e também a gente consegue acompanhar as decorações de Natal que já estão sendo montadas em toda a nossa região, e vai ficar muito bonito, viu, Saúl? Muito bem, ótimo. Bianca Robles, daqui a pouco você volta aqui no TVC News, aí sim, para falar com o superintendente do Porto de Itajaí, João Paulo Tavares, que está nesta série de reuniões no dia de hoje, aí no Porto de Itajaí. Muito obrigado, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Saúl. Tá certo. Olha, o lançamento em Balneário Camboriú aconteceu da escola Rio e Mar. A gente vai conhecer agora os detalhes desta escola. O projeto Escola do Rio e Mar foi lançado nesta terça-feira
na Escola de Arte e Artesanato localizado na Praça do Pescador, no bairro da Barra. A Escola do Rio e Mar, ela veio justamente para fortalecer todo esse trabalho em prol a nossa educação ambiental, a formar cidadãos ainda mais conscientes, né? Conhecendo a história da comunidade pesqueira. Então, realmente é um momento muito importante, é um grande avanço aqui para a região sul, para a nossa cidade, em Balneário Camboriú, e que já lancei o desafio. Hoje, começa com as escolas da região sul. E logo, logo, nós passaremos por todas as escolas municipais aqui de Balneário Camboriú. O projeto tem como objetivo promover a cultura oceânica, o respeito ao meio ambiente e o pertencimento à história local, oferecendo um espaço de aprendizagem e valorização das tradições da cidade. A gente fica muito realizado porque a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Meio Ambiente, vem fomentando as escolas do mar como um equipamento para a educação ambiental, mas também para a difusão da cultura oceânica. Nós realizamos uma audiência pública em 2023 e a partir de lá, escolas do mar como a de Balneário Camboriú, Escola do Mar e do Rio e também da APA da Bahia Franca foram criadas. E para nós isso é muito importante, porque valoriza o conhecimento tradicional dos pescadores e pescadoras, o conhecimento técnico-científico das universidades e um equipamento fabuloso e muito especial para a construção da educação ambiental. Por meio de oficinas conduzidas por mestres de saberes locais, a Escola do Rio e Mar busca resgatar e difundir a herança açoriana presente na gastronomia, no artesanato e na música local. O projeto vai acontecer aqui nas dependências da Casa do Artesanato, na Fundação Cultural na Barra. E nós vamos montar um catálogo de atividades. Um exemplo, oficina de cerâmica, oficina de culinária, atividade de origami, observação de aves. A gente vai mandar esse catálogo para a escola, o professor vai analisar e vai encaixar ou não no planejamento de aula dele. Agendamos a visita, ele vem até a escola. Caso não seja possível, o oficineiro vai até a escola. A escola vai atender inicialmente os núcleos e escolas municipais da região sul, além de abrir espaço para a participação da comunidade por meio de oficinas previstas para os primeiros meses de 2026. Importante lançamento aqui para a nossa região, principalmente porque vai ensinar. São algumas oficinas que trarão principalmente conhecimento sobre a nossa tradição, sobre a nossa terra e sobre a questão da Escola do Mar. Parabéns pela iniciativa. A gente está torcendo e a gente está sabendo que vai dar muito certo. Aqui na tela da TVC já está conosco a vice-prefeita de Florianópolis, a nossa capital, Mariane Matos, está aqui com a gente. Vice-prefeita, boa tarde. Boa tarde, um abraço aí para todo mundo. Muito bem. A senhora está em movimento, né? Se conseguir dar uma parada, acho que vai ficar melhor a qualidade de imagem. Mas eu preciso ouvir a senhora, vice-prefeita, porque saiu o ranking das cidades mais seguras do país. E a capital mais segura é justamente a cidade da qual a senhora é vice-prefeita, que é Florianópolis. Eu quero ouvi-la sobre isso, as estratégias adotadas que fizeram com que Floripa fosse, mais uma vez, reconhecida como a capital mais segura do país. Bom, obrigada, né? Realmente a gente mantém esse ranking e é fruto de um trabalho integrado, um trabalho onde a gente consegue, junto hoje, né, tanto com o governo do estado e o governo municipal, fazer ações de segurança pública muito efetivas. Então, assim que eu assumi a Secretaria de Segurança Pública aqui da capital, a gente começou a ter mais integração com as polícias militar, civil, rodoviária estadual, né, federal, para a gente poder ver quais são os problemas que a cidade tem e de que forma a gente pode unir forças para combater. E aí a gente começou as ações. Operação Gota d'Água, que a gente zerou o furto de hidrômetros na cidade. Operação Fio Desencapado, a gente reduziu mais de 50% o roubo de fios. Também a questão da segurança no trânsito, a gente aumentou a fiscalização de trânsito. Operação Solo Legal, que inclusive está acontecendo hoje, que é a questão da ocupação irregular do solo, onde a gente vem com toda a força de fiscalização, toda a força policial e a questão da demolição na hora, né? As pessoas já veem, não adianta vir para cá ocupar a área que não pode ser construída, que nós vamos derrubar. Então são diversas ações que com a integração, e agora a gente está começando a implantar a tecnologia, e esse número, então, a tendência é se manter no ranking com melhores índices ainda, né, nos resultados aí das ações feitas.
Certo. Vice-prefeita, a gente está vendo aqui que a senhora está numa viatura, a senhora está fardada. Olá, tal. bom? A senhora acompanha, participa das operações? Sim, eu acompanhei desde cedo lá a Operação Solo Legal, lá com toda a equipe da Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda Municipal, as fiscalizações da Prefeitura. Então, eu sempre participo ou das reuniões de planejamento, né? A gente faz essa mediação entre os órgãos e isso tem sido muito importante, né? Além de toda a equipe da Secretaria de Segurança Pública, que hoje conta com a Guarda Municipal, Defesa Civil, PROCON, fiscalização de obras, fiscalização de serviços públicos, e é uma equipe muito engajada, né? Na maioria, todos que têm esse propósito de manter a ordem na cidade. Então, todas as fiscalizações dentro da Secretaria de Segurança têm tido essa efetividade. Bom, vocês estão vendo essa imagem aí, que deu uma truncada na imagem, é porque alguém ligou. Deve ser o prefeito Topázio que está ligando para a senhora. Deve ser o Topázio ou alguém ligando. Vice-prefeita, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender, trazendo essas informações tão importantes. Afinal de contas, tem uma preocupação muito forte, porque neste exato momento, há uma preocupação das pessoas e também das forças de segurança em virtude do ocorrido no Rio de Janeiro. O fato é que muita gente ligada ao crime organizado acabou saindo do Rio e indo para outros estados. E, claro, aqui em Santa Catarina a história é outra. Afinal de contas, nós temos Polícia Civil, Polícia Militar e há um trabalho muito forte de segurança. A Bianca Robles está de volta aqui na tela da TVC, agora sim, com a presença do superintendente do Porto de Itajaí. Bianca Robles, fique à vontade para conversar e dar o bom dia aí, o nosso bom dia ao João Paulo Tavares. Estou com um probleminha, né? Estou com um probleminha no áudio da Bianca. Já vamos restabelecer esse áudio para poder ouvir a conversa com o superintendente, a Bianca Robles. É uma reunião importante com a presença do pessoal lá da Bahia, da Codeba, eles que já passaram a ser a autoridade portuária no município de Itajaí, aqui no nosso superporto. Enquanto a gente vai restabelecendo a situação do áudio, o áudio da Bianca Robles, que está trazendo essa informação desta reunião, tem também o pessoal da JBS. Há uma movimentação muito grande no dia de hoje, lá no Porto de Itajaí. Por isso, a Bianca Robles foi para lá, justamente para poder conversar e trazer essas informações tão importantes dessas reuniões, que devem trazer definições para uma região tão importante e para esse porto, que é um porto estratégico para toda a região da Anfre. Olha, nesse momento, gente, enquanto o pessoal vai arrumando e vendo exatamente a melhor condição de áudio e de vídeo para a Bianca Robles, a gente vai dizendo que o João Paulo Tavares passou por uma situação que foi bastante complicada. Mas, depois do intervalo, a gente traz de volta a Bianca Robles. Ainda tem também outros assuntos importantes para tratarmos no TVC de hoje. Daqui a pouco também você vai ter as informações com ele, que é o diretor da ABC Investimentos. A ABC Investimentos, que inclusive fez uma audiência pública importante que aconteceu na segunda-feira, lá na Praça do Pescador. Daqui a pouco ele vai estar aqui, o Fábio Fildler, que é essa pessoa-chave nesse processo todo, que vai tratar justamente na questão da licitação da Passarela da Barra. Deu certo aí? A Bianca Robles está de volta? Vamos ver, Bianca, agora está tudo certo, né? Já apertei uns botões aqui, agora vai funcionar. Boa tarde. Agora tudo certo, né, Saul? Vamos aqui então falar sobre esse processo que está acontecendo aqui no Porto de Itajaí, esse processo de transição e também da presença da autoridade portuária aqui no Porto de Itajaí. Quem vai nos explicar um pouco mais sobre todo esse processo, tudo que está acontecendo aqui, é o superintendente do Porto de Itajaí, João Paulo. João Paulo, bom dia, tudo bem? Nos explica um pouquinho tudo que está acontecendo, as movimentações aqui no Porto de Itajaí. Bom dia, é uma satisfação compartilhar com você as informações do nosso porto. O porto estava quebrado, foi abandonado pelo governo federal passado, teve suas atividades completamente paralisadas. Para que a gente retomasse as atividades, foi necessário, foi útil, foi acertada a tomada de decisão que firmou uma parceria com a Autoridade Portuária de Santos. Santos é o maior
porto da América Latina. Então, ele tinha a expertise, a condição financeira e técnica para colocar o porto para funcionar. A partir do momento que o porto volta a andar com suas próprias pernas, que ele tem operação, que ele paga suas contas, que ele paga as contas herdadas, a gente já passa por uma nova fase, uma fase de maior autonomia. Nessa nova fase de autonomia, em vez de renovar com Santos, nós procuramos uma empresa de uma dimensão mais próxima da nossa realidade, de um tamanho mais próximo do nosso. Não o gigantismo mais de Santos, porque nós já somos mais independentes. A Codeba é uma empresa sólida, é uma empresa que passou por desafios muito semelhantes àqueles que estão postos para o Porto de Itajaí, de forma que essa nova parceria garante mais autonomia decisória para a autoridade portuária aqui em Itajaí. Nós não dependeremos mais da autorização para diversos procedimentos. Assim, as decisões serão mais rápidas, as entregas serão mais fáceis e a gente vai conseguir fazer o Porto voltar a ser o Porto 5 estrelas em menos tempo. E nos explica um pouquinho como que vai funcionar esse processo, então, de transição. O processo de transição começou no dia de ontem. Nós recebemos uma delegação técnica da Bahia, engenheiros, contadores, advogados, diretores. Recebemos também aqui o pessoal de Santos, que está prestando contas, fechando os balanços, fechando os demonstrativos, e a nossa equipe dando suporte a tudo isso para a integração das equipes, a integração dos sistemas e das rotinas que passarão a ser implementadas a partir de agora. E quais serão, então, os benefícios para o Porto de Itajaí, tendo, então, essa nova empresa à frente? Esse é o nosso objetivo final. Nós precisamos criar a empresa Docas de Santa Catarina, a Autoridade Portuária de Santa Catarina. Mas até que isso aconteça, nós precisamos estar vinculados a um porto em pleno funcionamento. Estávamos com Santos, passaremos a estar com a Codeba. A diferença é a autonomia, que nós nos ressentimos porque, nesse primeiro momento, em razão da situação que nós pegamos o porto, nós dependíamos quase que de tudo de Santos para se decidir. A partir de agora, com a Codeba, a formatação dessa parceria é diferente. As decisões serão tomadas aqui e isso nos dá maior comando, dá maior brevidade nas entregas que a cidade e o porto precisam. Eu estava conversando aqui um pouquinho antes com o Saul, nos adiantando um pouquinho sobre o assunto, e queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como vai funcionar a guarda portuária também, que vai ser uma novidade, é isso mesmo? Sim, a guarda portuária da Bahia é uma referência no sistema portuário nacional. Ela está equipada com drone subaquático, com lanchas, com novos veículos, com armamento letal ou não letal, taser, coletes balísticos. E toda essa tecnologia de segurança vai ser empregada agora na nossa mão de obra, né? Esses equipamentos eram reivindicações para a boa condição de trabalho da nossa guarda portuária há mais de 10 anos. E nada foi investido na guarda portuária. Eles estavam relegados a um segundo momento. E a Bahia não vem prometendo isso. Ela vem para fazer entregas, a começar pelos treinamentos que são necessários, mas isso já com brevidade. Nós já tivemos uma reunião de trabalho ontem e essas medidas já foram anunciadas pelo presidente Golbo, que é o presidente da Autoridade Portuária da Bahia. Saul, mais alguma pergunta? Não, apenas perguntar ao superintendente João Paulo Tavares se existe um período, porque a Codeba assumiu, agora é a autoridade portuária, se existe um período um período limite, uma data, um prazo para a manutenção dessa nova autoridade portuária. O senhor está perguntando se existe uma data ou um limite de algum prazo para, então, a manutenção dessa nova empresa que está entrando. Até que se crie a empresa pública federal. Lembrando que nesse terceiro governo do presidente Lula, não foi criada nenhuma empresa ainda, né? Lá no Rio Grande do Norte, nós temos a criação lá de Alagoas, Rio Grande do Norte, que está tramitando no Congresso Nacional há 2 anos. Então, essas são medidas que já poderiam ter sido tomadas. Como não foram tomadas, nós estamos resgatando o tempo perdido. Mas o que importa é que o porto está bombando. Nós estamos com o pátio cheio, estamos com adensamento, estamos com obras de ampliação das nossas áreas, e essas burocracias não interrompem as atividades do porto. O que importa é que nós estamos gerando emprego e renda, as cargas estão chegando e estão partindo de Itajaí com regularidade, como nunca se teve notícia de um crescimento tão rápido na história do porto de Itajaí. Saul? Não, apenas só para fazer o fechamento aqui, os números do Porto de Itajaí, né? Desde que houve o momento em que João Paulo Tavares assumiu, mesmo com a autoridade de Santos, a gente sabe que começou uma grande movimentação, só para fazer o fechamento aqui.
Superintendente, o Saul pergunta sobre os números do Porto de Itajaí, que a gente sabe que desde quando o senhor assumiu juntamente com o Porto, então, de Santos, né, houve uma grande movimentação. Como que está hoje a movimentação, os números, então, do Porto de Itajaí? No primeiro semestre, nós já superamos os números dos 2 anos anteriores. Nós esperamos faturar até 180 milhões ainda no ano de 2025. Vamos recolher algo próximo de 5 milhões de reais só de ISS para os cofres do município, uma receita que não havia, porque até então as atividades da superintendência eram imunizar recolhimento de ISS. Recursos que podem ser empregados em educação, saúde, saneamento básico nas demandas da cidade, né? Além das ampliações, como eu disse, que nós já estamos fazendo. Saul? Não, só agradece ao João Paulo Tavares pela gentileza de nos atender e dizer que a TVC está acompanhando toda a movimentação no Porto de Itajaí. Dá os parabéns a ele e nosso muito obrigado. Nós agradecemos, então, superintendente, a sua participação, por estar aqui disponível e, claro, deixamos as portas sempre abertas da TVC Panorama e TVC News para trazer, então, todas as novidades do Porto de Itajaí. Muito obrigado, uma boa tarde. O Porto vai continuar crescendo, pode confiar. Obrigada, Saul. Segue aí do estúdio. Tá certo. Muito obrigado, Blanca Robles, pela sua participação aqui no TVC News. A gente faz um intervalo agora. Olha, depois do intervalo tem alguns assuntos importantes. A reunião pública que tratou na última segunda-feira na Praça do Pescador sobre a licitação. Afinal de contas, tem uma concessão sobre a Passarela da Barra. Ainda teremos uma reunião que aconteceu em Camboriú para definir sobre o parque inundável. Tem a previsão do tempo, o comentário político e, claro, a sua presença nos prestigiando.